Olá, queridos seguidores do canal Portal da Rosa Dourada. Venho aqui hoje, em primeiro lugar, agradecer a todos que nos seguem. Isso faz com que a gente tenha certeza de que o nosso trabalho, de alguma maneira, está ecoando no coração de algumas pessoas. A gente faz esse trabalho com muito carinho, com muito cuidado. Por trás de todos esses vídeos tem muita leitura, muito estudo, para aumentar a informação que vem através das nossas próprias trajetórias peregrinas, né? Então, vocês têm acompanhado os passos da Sandra até então, contando a trajetória dela pelos caminhos do sul da França. A Sandra foi 4 vezes já fazer essa caminhada. E hoje eu venho aqui para começar uma nova trajetória, um novo caminho. A partir de agora, eu vou trazer uma peregrinação feita por mim há muitos anos atrás, e que já tinha, de uma forma profunda, uma conexão com Maria Madalena, mesmo que eu não tivesse nem consciência disso. Hoje, depois de tantas transformações e de tantas imersões nesse contato profundo que eu tenho com Maria Madalena, eu percebo que os caminhos que eu percorri há muitos anos atrás, de alguma maneira, já estavam sendo orquestrados por ela, me levando a tecer uma trajetória muito especial na minha vida. Então, é com muito prazer que eu compartilho com vocês, a partir de hoje, essa trajetória, para que eu pudesse trazer um pouco desse início, de como é que tudo isso começou. Eu tive que fazer uma grande retrospectiva da minha vida. Então, eu escrevi, e hoje eu vou me dar o direito de ler um texto que eu escrevi, porque seria mais fácil eu falar, mas talvez eu esqueça de algum detalhe. Então, eu gostaria de poder ler para vocês, para que eu não esqueça de nada que tenha significado. Então, eu quero começar falando do que é peregrinar. Peregrinar. Falamos de peregrinar quando fazemos uma viagem a um sítio sagrado para acessar a memória existente naquele lugar. Mas será que peregrinamos somente quando vamos a lugares sagrados? Para mim, a vida é uma grande peregrinação por caminhos internos e externos. Caminhar por dentro de nossos labirintos é um ato consciente e heróico de buscar a verdade. Tomar a decisão de buscar um lugar sagrado é dizer a si mesmo, a si mesma, que queremos acessar uma outra porta desconhecida dentro do nosso inconsciente, porque estar em lugares sagrados é um mergulho nos fractais multidimensionais do ser que somos. E ter a oportunidade de acessar de forma consciente ou não, porque nem sempre a gente acessa de forma consciente quando a gente está nesses lugares, né? Esses pedaços do nosso próprio quebra-cabeças. É tomar para si o protagonismo da própria vida, no propósito de tecer a síntese do seu ser, unir a tapeçaria que nos faz, né? E lentamente ir vislumbrando que somos um ponto de luz do coração da divindade. Ousar tocar a inteireza de ser e do ser que nós somos em um nanosegundo e se dissolver para renascer transformados, mais plenas e plenos, centradas e centrados, e capazes de sustentar nosso corpo e nosso campo energético, nosso campo de luz. É um ato de coragem. Coragem como aquilo que vem do coração.
E lá se vão muitos anos, quando o meu caminho como peregrina se iniciou. Cheguei a esse planeta marcada pela morte, que se tornou minha companheira constante por muitos anos até a idade adulta. Na infância, a solidão me fez criar vínculos não comuns para uma criança tão pequena. Eu fui filha única, eu não tinha permissão para brincar com outras crianças, eu passei a minha infância de forma bem solitária. Então, da sacada do meu quarto, eu vislumbrava a copa de um plátano. E ela era a grande mãe que conversava comigo. E na borda da sacada, eu tinha um vasinho de violetas, que também era uma grande amiga com quem eu conversava. Desde criança, eu enxergava coisas que eu não compreendia e que me assustavam. E muito cedo, eu comecei a questionar as coisas. Aos 18 anos, eu optei pelo ateísmo por não concordar com as verdades comuns. Eu me lembro que, na época, eu li uma reportagem na revista Veja, dizendo que o Vaticano era sócio de uma indústria de anovulatórios, de anticoncepcionais, e sócio da Beretta. Verdade ou não, aquilo me fez questionar, né? Tudo que eu aprendia e tudo que a minha família ritualizava todo domingo na igreja, na missa. E aí eu me tornei ateia. Eu estava começando a despertar para a vida quando eu conheci um jovem homem que me disse ter alguém para me apresentar. Fui a uma janta organizada por ele e conheci um velho que me olhou profundamente nos olhos e começou a falar da minha vida e de outras vidas que talvez eu tivesse tido. Eu fiquei tão fascinada com aquela magia que se instalou ali. Eu queria saber mais, muito mais. E eu comecei a frequentar a casa desse velho. Lá existia um grupo que se encontrava semanalmente para aprender. Nós líamos, discutíamos, desenvolvíamos habilidades não comuns. Lá eu conheci pessoas de todas as profissões que se encontravam para caminhar em outras searas do conhecimento. É importante fazer um parêntese aqui, né? Porque quando eu era menina, eu tinha o hábito de treinar sair do corpo. Eu me lembro que eu viajava por muitos lugares, muitas dimensões. E eu me lembro de um determinado dia em que eu sentia como se algo tocasse as minhas costas. E eu me dei conta que eu estava flutuando no ar, com as costas encostando no teto. E eu me via deitada de bruços na minha cama. E eu me via de pé do lado da minha cama e eu levei um susto imenso. E eu caí no meu corpo com uma sensação muito grande de desconforto. Quem já teve saída do corpo e uma volta súbita sabe do desconforto que isso causa. E eu nunca mais fiz nenhuma experiência. Ali eu decidi que eu não queria mais sair porque o medo foi muito grande. Mas na casa daquele velho, eu reaprendi a sair do corpo e viajar nas várias dimensões. Aprendi a meditar, aprendi que enxergar dentro da minha cabeça era uma forma de ver outras dimensões. Nós exercitávamos entrar na casa uns dos outros e descrever o que víamos, né? E as pessoas conferiam aquilo que a gente descrevia. Eram exercícios muito interessantes. Eu me lembro em um determinado momento, começar a ver um lugar de forma repetida. Eu começava caminhando por uma campina, que acabava numa falésia à beira-mar. Lá embaixo tinha uma faixa de areia
E existia lá um semicírculo de seres translúcidos, brilhantes, altos, magros. As mãos com dedos longos e finos. E eles vestiam longas batas brancas, brilhantes, que pareciam de cetim. Esses seres não eram daqui. À esquerda da meia-lua tinha um velho com uma barba bem comprida e que tinha uma coruja no ombro direito. A coruja também era translúcida e brilhante. E entre os olhos do velho e os olhos da coruja tinha um ponto de luz. E era a partir desse ponto que eles se comunicavam comigo. Eu me lembro de aprender muitas coisas que eu já não me lembro mais o que era, mas que criaram uma base muito consistente para muitas outras coisas depois, porque eu me lembro desses encontros, que foram muitos. Essa imagem, ela se repetiu muitas vezes, foram muitos encontros. E eu sabia que ali tinha uma coisa forte para mim. E eu fiquei sempre com essa vontade de conhecer aquele lugar aonde eu me encontrava com aqueles seres. Mas aquilo era ainda no plano da curiosidade. Aos 28 anos, eu despertei mesmo para a espiritualidade, iniciando uma caminhada de buscas, de questionamentos. Aos 30 anos, eu vivi uma grande tragédia que se abateu sobre a minha vida, e aquilo foi assim, o que era nesse momento, de manhã, de tarde, já não existia mais, virou pó. A morte, ela tinha se manifestado de uma forma muito contundente. Eu fiquei órfã de pai e mãe, e a dor que me dilacerava me trouxe uma consciência muito profunda de que a vida é um fio muito fino e que de um lado do fio está a vida e de outro está a morte. E que a gente caminha na vida como numa corda bamba, em cima daquele fio. E que estar vivo ou estar morto é uma escolha. E eu me lembro dessa constante escolha que eu comecei a fazer a partir daí, né? Porque eu escolhi sobreviver, mas para tal eu me anestesiei emocionalmente. Eu me tornei uma profissional muito competente, trabalhava dia e noite, me atirei no trabalho como uma forma de sobreviver. Mas por mais que eu teimasse em me afogar em trabalho, a vida tinha outros planos para mim. E a dor, ela não me abandonava nunca, por mais que eu trabalhasse muito. Então eu procurei a psicoterapia. Essa mulher que me atendeu, que foi uma profissional que me acompanhou por algum tempo, por muito tempo, na verdade, foi resgatando aos poucos dentro de mim a minha sensibilidade, porque eu sou uma pessoa muito sensível e eu só me anestesiei. E foi nas imersões que ela oferecia que eu encontrei amigos, irmãos, com quem eu caminhei por muitos anos. A gente se acompanhou por mais de 20 anos juntos, em todas as nossas etapas de vida, casamentos, nascimentos de filho, separações, formaturas, 15 anos. Foi uma irmandade muito intensa na minha vida. Nesse espaço que essa profissional criava, que era um espaço muito protegido, eu percebi que a minha dor não era recente e que eu tinha muito para ver.
e muito para acolher e para transmutar e para curar. E eu ali sinto que uma mudança de vida começava a acontecer de uma forma muito profunda. As pessoas que eu conheci nesse grupo me ajudaram a voltar a confiar na vida e confiar nas relações. Uma dessas pessoas se tornou uma irmã de caminhada muito importante. E ela me levou a conhecer um caminho muito antigo que remonta às civilizações matriciais. Então aqui começa, né, a conexão com Maria Madalena de uma forma indelével assim e muito sutil, porque eu começo a fazer contato com esse grande feminino ancestral. Isso me levou a buscar a verdade, a estudar, a ritualizar, a questionar. E eu queria compreender o que era a vida, qual era o propósito da vida, o que a gente fazia aqui, para que a gente vinha para esse planeta. Bom, alguns anos depois, tudo isso começou a fazer sentido. Mas eu considero que foi nesse momento em que uma grande transformação de vida aconteceu e que eu encontrei um caminho que foi aonde eu comecei a me questionar e a buscar a verdade, que essa trajetória minha como peregrina começou e que dura até hoje e se desvela em camadas, muitas camadas. Então, é isso que eu quero contar para vocês em capítulos. Então hoje eu venho aqui só para me apresentar, para dizer para vocês que é uma trajetória muito longa e que em nenhum momento da minha vida esse questionamento, essa busca deixou de acontecer e que foi por causa dele, desse caminho, e por causa desses encontros, né, com seres que foram acontecendo ao longo desse caminho, que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Então, eu tenho um profundo agradecimento por todas as coisas que aconteceram para mim, na minha vida, tanto as boas como as não tão boas, como as dolorosas. Agradecer a todas as pessoas que eu encontrei, as que se tornaram amigas, irmãs, e as que se tornaram um grande desafio, porque tudo isso construiu quem eu sou hoje. Então, eu convido vocês a ficarem conosco e nos acompanharem no próximo capítulo e nessa trajetória que se inicia hoje. Sejam bem-vindos.